Aleluia. Porta da fé se abre entre os gentios. O texto áureo. Porque o Senhor assim novo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Esse texto áureo está em Atos 13, 47. Né? Aqui, 13, 47. E na verdade isso aí é um texto que vale para nós outros, né? Para todos nós. Né? Aleluia. Vamos ler esse texto. Eu gostaria de dar entrada também. Não está aqui no Atos 13, 44 ao 52. Mas eu gostaria de ler o começo, né? 13, capítulo 13, versículo 1 do livro de Atos. Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia e pregam em Chipre. E aí também fala do Elimas, um encantador, né? E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tem chamado. Porque quem chama é o Espírito Santo. Nós somos chamados pelo Espírito Santo de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário, mister, que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus citaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade. E levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites. Sacudido, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Aqui é um mapa, né, das viagens que ele fez. Né? Ele começou ali, a primeira parte, ele começou a Antioquia da Síria, né, na Seleucia. Ele passou por Chipre, né, em Pafos, está falando ali. Salamina, Pafos, aí ele foi para Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Essas foram as viagens missionárias, né? Isso aqui é um mapa assim, que é interessante a gente ver, né, a sequência das viagens, né, vir pelo Espírito Santo, né? E é onde venceu as trevas, né? Que eles tiveram ali o Elimas, o mágico, né? Onde aqui no meio, aqui eles tiveram um confronto ali, né, com o ocultismo, né? E aí tinha o Elimas, o mágico, né? Eu tenho aqui uma parte aqui que tá mais bem organizado para mim, que era mais ou menos assim, o confronto entre luz e trevas, né? Então as trevas, que era significar que era Bar Jesus, significava Elimas, né? Que era o mágico, e ali ele tinha resistência à pregação da palavra, né? E ele era prática de magia, né? Ele praticava magia e tinha ali, e fazia com que as pessoas tinham cegueiras espirituais, né? Físicas e espirituais. Mas para o outro lado, né? Sempre quando tem o bem tem o mal, luzes e trevas. Do outro lado tinha a luz, né? E aí tinha o procônsul também lá que foi liberto nessa, que estava escravizado, mas ele foi liberto. Então é importante ter prudência, mente iluminada, né? A conversão foi o que aconteceu com o procônsul ali, o Sérgio Paulo, o nome dele, né? E para a gente tem que proclamar a palavra, né? Para a gente proclamar exige fidelidade, né? Nós temos que ser fiéis ao Senhor, né? Temos que estar consagrados ao Senhor.
Fidelidade, reverência e obediência sensível à direção do Espírito. Então todos eles foram separados, né? Como eu li aqui no capítulo 13, no versículo 1 e 2. Paulo foi separado, Barnabé e Paulo foram separados para a obra que o Espírito Santo os chamou, né? Então, a verdade prática, né, o textual eu já li, a verdade prática, o propósito de Deus é que o Evangelho alcance todas as nações, revelando o seu eterno desejo de salvar a todos, né? Eles começaram e a gente está continuando isso, né? E até que Jesus venha, né? Então aqui a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo está registrada em Atos 13, 14. Logo após serem separados pelo Espírito Santo, foi o que eu li, Paulo e Barnabé, guiados pela direção divina, iniciaram a obra que o Senhor lhes confiara. A jornada durou cerca de 2 anos, entre 46 e 48 depois de Cristo. Nesse período, acompanhados por João Marcos, partiram de Antioquia da Síria, seguiram para Chipre, terra natal de Barnabé, e avançaram pela Ásia Menor, anunciando o Evangelho em Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Toda a missão tinha um alvo claro, alcançar os gentios e revelar que o plano de Deus abraça todas as nações sob a luz de Cristo. Esse é o assunto que veremos nesta lição. Tá. O envio missionário e o avanço da palavra. Tá? É a primeira porta aberta entre os gentios. Conduzidos pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé partiram de Antioquia, desceram de Seleucia e navegaram rumo a Chipre, terra natal. Bom, isso aqui eu já li. O confronto entre as trevas e a luz eu li. Eu falei sobre isso, que é quando eles chegaram ali, eles acharam o mágico ali e Deus acabou libertando o procônsul daquela região. Aleluia. E o mágico se converteu? O mágico se converteu, ele queimou o livro dele, né? Hã? Ele queimou, né, os livros, só que depois aceitou Jesus. Então, ele aceitou, só que depois ele queria fazer as mesmas as mágicas, entre aspas, né? Ele queria curar, né, fazer os sinais. Fazer os sinais que os apóstolos operaram, né? E aí ele não tinha parte, né? Porque o coração dele ainda estava em ganhar, né? Em ganhar o dinheiro, e ganhar o que ele ganhava ali em cima. Então o coração dele não tinha realmente, ele chegou a aceitar, né? E ele não foi o primeiro, né? Teve também a menina que foi usada também, né? Que era usada por espíritos de adivinhação. Então ali o pessoal ganhava muito, né? O pessoal ali ganhava muito dinheiro em cima, né? Desse espírito de adivinhação, todos tinham lucros ali, né? E ele também, mas no final ele quis realmente, né, ele viu os milagres, né, e ele falou, você não tem parte, né, aqui conosco, porque, né, o teu intento, o teu coração é ganhar dinheiro, e o que nós fazemos aqui não é pelo poder para ganhar, mas pelo poder do Espírito Santo. Então ore ao Senhor para que Ele te livre, né, da condenação eterna. Mais ou menos foi assim, né, com Elimas o mágico, né. Aleluia. Eu acho interessante porque ele traz a consciência para ele, né? Sim. Sobre quem era Jesus. E também, por outro lado, a gente vê a ignorância, a ingenuidade dele ainda, por não entender ainda. Não entender, né, pastor? Foi naquele momento que ele se entrega e dali para frente tem vários processos, né? Por isso que a gente precisa orientar os mais novos, né? E sempre dar bons testemunhos. Verdade. A gente tem que ter muito cuidado com as pessoas novas na fé, gente. Verdade. Nós que já somos pessoas mais tempo na fé, nós temos que procurar ser luz e ajudar essas pessoas, vigiar, porque às vezes a gente quer levar a temas para pessoas novas na fé, e às vezes você acha que está ajudando, e às vezes você está afastando a pessoa. Então tem que ter muito cuidado com essa área, né? Procurar sempre semear a palavra de Deus e não somente semear, mas também refletir Cristo, né? Amém. Porque senão vai ficar tudo mal, né? De balde, né? E é isso aí, pastor. Eu vou ler aqui, porque aqui tá bem resumido. Aí eu tô meio. É complicado que eu tô aqui, né? Porque eles foram conduzidos pelo Espírito Santo, né?
E ali a Salamina anunciaram o evangelho nas sinagogas, cumprindo o princípio missionário revelado por Paulo, primeiro judeu e também do grego, né? Que fala em Romanos 1,16. Acompanhados por João Marcos, seu cooperador, avançaram pela ilha até Pafos. Assim a missão se expandia, demonstrando que proclamar a palavra exige fidelidade, reverência e obediência sensível à direção do Espírito Santo. Aleluia. Aí teve o confronto com as terras, em Pafos, que os missionários enfrentaram o Bar Jesus, que era o Elimas, o mágico e falso profeta. Ele resistia à pregação, tentando impedir que o procônsul Sérgio Paulo, o homem prudente, ouvisse a palavra de Deus. Cheio do Espírito Santo, Paulo repreendeu com autoridade, declarando o juízo divino. A cegueira que o atingiu confirmou o poder do Evangelho e levou Sérgio Paulo a crer. Maravilhado com a doutrina do Senhor, onde a luz resplandece, as trevas recuam, né? Foi o que aconteceu. Aí, confiando no poder transformador do Evangelho. Não, mas aqui isso aqui é bem curto mesmo, pastor. Por isso que eu estou aqui, eu tenho que acompanhar aqui no... Tá? Confiando no poder transformador do Evangelho. O encontro em Pafos revela que o Evangelho rompe barreiras sociais e espirituais. Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta Elimas e testemunha a conversão de Sérgio Paulo, mostrando que a palavra transforma a mente, coração e vida. O Evangelho ilumina o entendimento, renova o interior e produz frutos visíveis. Que também confiemos nesse poder, orando por quem resiste e anunciando com fé. A jornada agora avança para a Antioquia da Pisídia, onde a missão alcançará novas proporções. Foi o que o pastor aqui falou. Às vezes a gente prega a palavra, né, e a pessoa ela recebe, mas a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas que estão ouvindo a palavra, elas ainda estão no mundo, a mente está no mundo. Eu me lembro quando eu me converti, né, aceitei Jesus, né, a minha vida ainda estava no mundo. Aí Deus foi tirando as escamas, assim como Paulo também no caminho para Damasco, né, quando caiu, eu esqueci o nome do varão que orou para ele em Damasco, pastor. Ananias. Quando o Ananias, um homem orou por ele, um homem justo, né, diante dos judeus ali, e orou, e aí como se caísse como as escamas, né, dos seus olhos, e assim foi assim também na minha vida. Mas isso não vem do dia, né, da noite para o dia. Então, aos poucos, né, a gente vai, quando a gente entra, aceita Jesus, a nossa vida ainda está, né, agregado com as coisas do mundo. Mas assim Deus, o próprio Espírito Santo, ele vai nos tirando. Porque a palavra de Deus é ela que liberta, né? Uma vez eu estava na minha cidade e eu preguei evangelho, foi um amigo meu de infância, ele me chamou para um churrasco na casa dele. E ali naquele dia foi um testemunho muito tremendo na minha vida, porque estava ele e toda a família dele. A gente estava, eu não me lembro se eram umas 15 pessoas, e aí eu falei, vamos orar então. Eu preguei evangelho para todos ali, naquele dia, e aquela pessoa, ele estava ali precisando de ouvir a palavra, e todos que estavam ali, né? E quando eu estava orando, assim, a gente fez um círculo, eu orei, e eu orei por cura. A prima dele falou assim que ela foi curada, ela estava com uma dor terrível na perna, pastor. Na parte, eu não lembro se era no joelho, na coxa. Ela falou assim, quando eu repreendi o espírito de enfermidade, que ela falou que sentiu na hora aquela dor sair. Então, para mim, foi um testemunho tremendo ali naquele dia. E eu também preguei para o cunhado dele, foi muito forte. No outro dia, eu vou dar esse testemunho rapidinho. No outro dia, eu fui lá na casa dele. E aí só estava eu e ele. E eu falei assim, vamos abrir a palavra de Deus. Eu levei a Bíblia e abri a palavra. Quando eu abri, era no Novo Testamento, eu não me lembro era um dos evangelhos que eu abri. Quando eu comecei a ler a palavra de Deus, ele começou a vomitar, dar ânsia de vômito nele. Porque é a palavra de Deus que liberta, não era eu, era a palavra, e começamos a ler, e começou, porque era uma obra de feitiçaria que tinham feito na vida dele. Como já faz muitos anos, acho que foi 2016, 2017, mais ou menos, foi isso. E eu falei, você tem que procurar uma igreja, você tem que ser batizado, tem que se converter, e você tem que ser liberto. Né? Então, como eu falo, realmente a gente fala, a palavra liberta, mas não é
muitas vezes a gente fala sem o conhecimento de causa, e realmente é a palavra de Deus que liberta. Tanto é que eu li a palavra e ele começou a ter ânsia de vômito e estava realmente algumas coisas saíram dele. Então é assim, realmente a palavra de Deus é que nos liberta. Então foi assim que foram caindo as escamas dos meus olhos, e é assim que o pastor falou, a gente tem que ter muito cuidado com os novos convertidos, a gente tem que também nos colocar no lugar deles, saber como também a gente foi o nosso tempo de conversão, porque a gente vai se convertendo com o tempo, né? E Deus vai nos aperfeiçoando, né? Até chegar à estatura de varão perfeito, mas é só quando Jesus voltar, quando estivermos no corpo glorificado, né? Aleluia. Agora voltando aqui para o tema, pastor. Aleluia. Oh, glória. Eita glória. Aleluia. Às vezes nunca é do jeito que a gente imagina, né, pastor João, né, pastor Rui, mas a gente procura fazer e dar um testemunho, né, para glorificar o nome do Senhor Jesus. E aí teve a missão em Antioquia da Pisídia, o evangelho que ilumina, a exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Levantando-se na sinagoga, Paulo dirige aos judeus e gentios temente a Deus e percorre a história de Israel. Ele fala todo Israel, né? Ele desde o antigo, né, de Moisés, né, a história de Israel, para revelar que tudo aponta para Cristo. Recorda os juízes, né, que Deus levantou os juízes, levantou, aí o povo pediu os reis, aí levantou Saul, né? Apresenta Jesus como descendência de Davi, afirma que João preparou o seu caminho, né? João Batista, Mateus capítulo 3 fala sobre isso, que a cruz cumpriu as profecias em Isaías 53, Salmos 22, e que a ressurreição foi confirmada por testemunhas e pelas Escrituras, né? Porque depois disso, né, Jesus foi ressuscitado, ele ficou ainda 40 dias com os seus ali, ainda pregando e ceando com os seus ali, né? Aleluia. Aleluia. Foi confirmada pelas Escrituras, sim, proclama a justiça pela fé e a salvação a quem crê. Seu discurso termina com um apelo solene para que os ouvintes não repitam o erro dos que rejeitaram o Messias. A repercussão é imediata. Enquanto muitos judeus se retiram, os judeus rogam que Paulo retorne no sábado seguinte. E assim, quer dizer, os gentios, né, rogam que Paulo retorne no sábado seguinte. E assim quase toda a cidade se reúne para ouvir a palavra, revelando uma abertura extraordinária ao Evangelho. A rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade. Fiel ao princípio de alcançar primeiro o judeu, depois os gentios, Paulo inicia sua pregação nas sinagogas. Contudo, em Antioquia da Pisídia, a inveja e a resistência dos judeus revelam a dor do apóstolo a ver seu povo rejeitar o Evangelho. Diante dessa recusa, Paulo e Barnabé declaram: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que rejeitais, eis que nos voltamos para os gentios. Assim, dentro do propósito soberano de Deus, o Evangelho alcança as nações. Não, quer dizer, eles pregaram aos judeus, os judeus rejeitaram, e aí foram para os gentios. Quem são os gentios? O pastor, na aula passada, ele falou: nós somos os gentios, né? É o povo que não é o judeu, não o judeu, nós somos gentios. E pela misericórdia de Deus, né, e acabou nos alcançando. A porta da fé é aberta aos gentios pela graça. Né, Atos 13, 46 a 49. Ao rejeitar a mensagem, muitos judeus se tornaram indignos da vida eterna. Não por decreto arbitrário, mas pela resistência voluntária ao Evangelho. Assim, eles mesmos se resistiram, né, à palavra de Deus. Cumpre-se então o propósito divino anunciado em Isaías. Israel seria luz para as nações, Isaías 49, 6. E de Israel viria Cristo, a luz para a revelação dos gentios. O texto afirma que creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. A melhor compreensão, conforme a Bíblia de estudo pentecostal, é todos os que estavam dispostos para a vida eterna. Ou seja, todos que responderam positivamente ao chamado do Espírito Santo. A salvação é oferecida a todos, mas acolhida apenas pelos que creem.
muitos gentios acolheram a palavra e tornaram-se testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho. Quem que é testemunha viva aqui do poder do Evangelho? Amém. Todos nós que estamos aqui, nós somos fruto da pregação de algum pastor, de algum evangelista, de algum profeta. Todos nós aqui, porque na Bíblia fala, né? Se não, né, pastor Isaías fala, né? Como que é? Se não há pregador, né? Se não tem quem pregue, como que vão ouvir a palavra do Senhor, né? Se não tem quem pregue. Então ouvir o que? A palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus para que nós, né, aceitemos ao Senhor, para que nós nos firmemos, para que nós primeiramente entremos no Evangelho, né, do Senhor. Aleluia. Ela é oferecida a todos, mas acolhidos pelos que creem. Aleluia. Ainda hoje o Senhor abre portas onde menos esperamos. A missão avança quando a igreja responde com fé, discernimento e obediência. É o que a nossa igreja procura fazer, né, pastor? Obedecer, ter discernimento, ter fé na palavra do Senhor. Assim como a Antioquia da Pisídia se tornou um lugar de grande colheita, Deus deseja usar cada crente como portador de luz de Cristo. A obra, porém, não terminou ali. Agora a jornada missionária se desloca em Icônio, Listra e Derbe, onde novos desafios e milagres revelarão novamente o poder do Evangelho por meio do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Eu vou continuar aqui porque aqui está bem resumido aqui, pastor. Falou Icônio, o testemunho ousado que enfrenta oposição. Icônio, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e anunciaram o Evangelho com tal convicção que muitos judeus e gregos creram. O Senhor confirmava a palavra com sinais, prodígios, dando o testemunho da graça que operava por meio deles. Entretanto, a cidade dividiu-se e uma conspiração surgiu para apedrejá-los. Obedientes à direção do Espírito, os missionários retiraram-se para Listra, não por medo, mas por prudência. Então acontece isso, né, pastor? Às vezes a gente acha que ali as pessoas estão com o coração tão duro que não tem como, né, pastor? Então tem que se retirar. Sacode o pó das sandálias e vai embora, né, em testemunho contra aquela cidade, né? Foi desde a época quando Jesus estava lá também, ele discípulo. Foi isso que ele falou. Vai, sacode os pés das sandálias, seja contra isso, é de paz. Se não for, sacode e vai embora, né? Porque vai ser o pó vai ser o testemunho ali contra aquela cidade. Aleluia. Então eles foram obedientes à direção do Espírito, né? Preservando para continuar a missão, porque não adianta nada, se eles iam ser apedrejados ali, iam ser mortos, como ia continuar a missão, né, pastor? Tinha muita alma ali para ser ganha, né? Onde a palavra frutífica, né, a oposição também se levanta, né? Então a gente vai sempre ter oposição, né? Quando nós damos frutos, sempre vai ter o inimigo, sempre vai se levantar, né? Às vezes onde você menos espera, onde você menos acha que vai se levantar, é ele que se levanta, né? E não tem jeito, né? É assim a nossa vida cristã. Quando a gente está dando frutos para o reino de Deus, o diabo está enfurecido, porque nós estamos ganhando almas para o reino, né? E não só isso, quando a gente está se firmando, né, o inimigo ele está com raiva, né? Ele está com ódio, porque não é raiva, ele tem ódio da gente, né? Então ele vai investir, mas o que está conosco é muito maior do que está com ele, então a gente não deve temer nada, né? Mesmo que a gente tenha uma visão, né, pastor, de um maligno, eu acho que a gente já se assustaria mais se nós víssemos o anjo que está conosco, né? Ele é muito maior, porque aí o diabo tem que sumir mesmo, né? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, né? Nós temos que fazer a nossa parte, mas na hora quando porque se um demônio atacar a gente não tem chance nenhuma, mas a gente tem um anjo que nos protege, né? O Senhor que envia os anjos acampam ao redor daqueles que o temem, né? Que temem ao Senhor Jesus. Então é isso. Aleluia. Aí eles foram para Listra, né? Depois, milagres, confusão religiosa e sofrimento por Cristo. Em Listra, Paulo cura um homem aleijado de nascimento que leva a multidão confundida a tentar adorá-lo como deuses. Imagina, ele, né, curou ali e começaram a adorar como se fosse o deus Júpiter ali, né? Era o Júpiter e o Mercúrio, né?
se não me engano, começaram a adorar. Paulo e Barnabé rejeitam a idolatria e anunciam o Deus vivo, Criador de todas as coisas. Porém, judeus vindos da Antioquia e Icônio incitam o povo contra eles. E Paulo é apedrejado e deixado como morto. Mas o Senhor restaura e ele se levanta, retornando à cidade para reafirmar seu compromisso com o Evangelho. A fé bíblica não foge da dor. Né, pastor? A gente passa hoje muitas aflições, angústias, perseguições, mas nada nos separará do amor de Deus. Nada vai nos separar daquilo que Deus, os propósitos de Deus nas nossas vidas, né? Permanece firme porque está ancorado no Deus vivo. A gente sabe em quem a gente crê, né? A gente conhece e a gente sabe que pode vir todas as coisas contra, pode vir um tsunami contra a gente, mas a gente sabe em quem a gente crê, que é Jesus Cristo, Ele está com a gente e nada vai nos abalar, né? Nós temos a fé inabalável, né? Essa é a nossa fé. Aleluia. Eles depois foram para Derbe, né? Frutos que brotam da perseverança. Em Derbe o Evangelho encontra terreno fértil, muitos se convertem e novos discípulos são formados. Mesmo após perseguições e sofrimentos, Paulo e Barnabé continuam a pregar e edificam uma comunidade forte na fé. A obra missionária prossegue porque suas raízes não estão na comodidade, mas na fidelidade ao chamado de Cristo. Quem está na comodidade aqui? Eu creio que ninguém. Nós não estamos aqui de brincadeira, nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, nós estamos aqui para obedecer a palavra de Deus, né? Todos estamos aqui uníssonos num propósito só, né? Que é adorar o nome do Senhor, que é viver a sua palavra, viver seus propósitos, viver seus mandamentos, né? Sermos também obedientes, né? Porque existem rebeliões, espírito de rebeliões, e aqui não tem espírito de rebelião. Se tiver algum espírito de rebelião, já está queimado no nome de Jesus. Aqui não tem rebeldes na palavra de Deus, são obedientes. Aqui tem o pastor Rui, que é o santo da igreja, e nós temos que ser obedientes a ele, que ele fala. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, ele é o santo, e ele vai dar conta das nossas vidas, ele é o pastor. Nosso pastor vai dar conta das ovelhinhas aqui. Legal, nome de Jesus, e você presta conta a ele. É verdade. Aleluia. Pastor, eu vou já encerrar, que é a conclusão mesmo. Aleluia. Mas eu vou aqui. Ao encerrar esse ciclo missionário, os apóstolos retornam às cidades onde haviam sofrido. Eles acabaram voltando, né? Paulo voltou para Jerusalém ali, né? Através de uma revelação, né? De 4 donzelas ali, filho de um homem de Deus, né? Aí veio um profeta, né? Pegou o cinto dele, amarrou as pernas e os braços dele, assim será feito ao dono deste cinto, né? Se voltar a Jerusalém. Então o pessoal todo ali daquela, eu não lembro de qual região, né? Mas eles rogaram para que ele não fosse a Jerusalém, porque ali já, né, a profecia é que ele seria amarrado e seria preso, né, e ele acabou indo, e depois desfecho a gente sabe, mas ele fez aquilo que Jesus fortaleceu. Não importa que você fique firme e faça aquilo que Deus, né, que eu coloquei diante de você, né, que Jesus falando para ele. Então a gente tem que correr e seguir a carreira que nos está proposta, né? E cada um naquilo que Deus chamou para a gente fazer, né? E não querendo ser aquilo que Deus não nos chamou, né? Mas Deus tem cada um aqui, Deus tem um chamado, cada um aqui tem Deus deu dons, né? E a gente faz aqui um ajudando a outro. Ninguém faz a obra por inveja, por ciúmes, né? Então a gente faz aqui cooperando, nós somos cooperadores de Cristo, né? Cooperadores do Evangelho, né? Então, como mesmo está escrito na palavra, né? Apolo plantou, Paulo regou, mas quem dá o crescimento é Jesus, né? Então cada um vai ter o seu galardão, tanto o que regou como o que plantou, né? Eles são iguais, mas quem dá o crescimento é Jesus, ele que vai dar o crescimento, né? Eu vou lá, eu prego para fulano, aí vem outra pessoa, vai lá e rega, né? E rega aquela plantinha, né? E aí vai tratando, vai mostrando o amor de Cristo, vai mostrando os caminhos do Senhor, né? Então, tanto um que pregou a palavra, o outro que regou,
né, o que plantou, né, o que falou da palavra de Deus e o que regou, né, com amor, com carinho, todos são iguais, né, porque Deus é que vai dar o crescimento, né, no propósito daquilo que lhe apraz, né, porque a palavra de Deus não volta vazia, né. Então a missão continua porque a graça conduz, a graça do Senhor nos conduz, né, ela nos sustenta e abre caminhos onde parecia impossível. Então, aí quando eu não lembro qual dos apóstolos, foi Paulo, Pedro, pastor, falou, se tu creres, será salvo tu e tua casa. Paulo, né? Falou. Atos 16, né, pastor? Aquela história que você falou foi. Da jovem que disse que devia. Isso, de adivinhação, isso aí. Preso, né? Levado pela prisão. Isso. E perto da meia-noite eles adoravam o Senhor. Aleluia. Cantavam o Senhor. E porque a gente fez na oração do bom antes. Ele não foi perder. Eu fui, mas não achei. Vai ter mais. Pastor, e quantos testemunhos de prisões que os anjos ali soltavam, né, Pedro, Paulo, né, Barnabé, quantas, né, o terremoto acontecia, as algemas soltavam, os anjos ali, né, quando eles estavam adorando, né, pastor, já era na meia-noite, né, os cárceres, aí vinha o terremoto, aí tinha o soldado que queria até se suicidar. Isso, foi ele mesmo. Né, pastor? Foi ele, foi o soldado. Foi ele mesmo. Faça isso, aí o que tem que fazer? Aí o apóstolo Paulo, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e sua casa. E aí depois ele estava na casa ele foi salvo, depois foi na casa ainda. Glória a Deus. Recebeu a Cristo, né? E toda a família foi salva. E assim, foi o que eu li aqui no final, pastor. A missão continua porque a graça conduz, sustenta e abre caminhos onde parecia impossível. Porque às vezes a gente acha que até a nossa família é impossível, mas não é. Esse é o exemplo, né, pastor, do soldado, do sentinela, que no final ele foi salvo, ele e a casa dele, porque ele creu. Então todos nós, independente de não, é impossível. Não é impossível. Se nós mantivermos a nossa fidelidade, pelo amor, pela graça de Deus e pelo amor que Deus tem, Deus vai salvar toda a nossa casa também. Eu tenho certeza. E isso seria talvez o impossível aos nossos olhos, mas para Deus nada é impossível. Aleluia. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe a igreja. Amém. Obrigado pela oportunidade. Pastor, tem alguém que tiver alguma pergunta também? A irmã Ana tem uma pergunta. Evangelista Daniel. Amém. Eu só quero fazer, se o senhor falar, se eu estou certa, ali onde fala que o Evangelho encontrou solo fértil. Sim. E a vida missionária, ela se baseia na fidelidade. Sim. A vocação, não no conforto. Aí eu me lembrei dos testemunhos que o senhor deu, da dor da moça e do moço que botou para fora tudo. Sim. Aí eu vejo ali que o Evangelho encontrou solo fértil. Amém. Amém. E eu creio também, o irmão fala, é que aí eles vão poder falar para outras pessoas também o que foi que Deus fez através da oração. Não foi só um churrasco. É verdade. Né? E aí naquele dia ali foram não só isso também, teve o cunhado amigo meu, ele já tinha ido para a igreja, mas ele não se firmou na igreja. E eu falei assim, você é covarde. Eu falei assim mesmo, exortando ele. Eu falei, você é covarde, rapaz. Deus está te chamando e você fica nessa covardia aí, rapaz. Toma jeito de homem e vai para a igreja, rapaz. Vai lá. E eu falei para ele, realmente ele recebeu a palavra, porque às vezes você tem que ter sabedoria, não é chegar e arrebentar, meter um bezetacil, a pessoa estourar toda, não é assim. Cada um Deus tem um jeito de trabalhar. Tem pessoa que você vai ter que passar a mão na cabeça. Mas com ele não, porque ele estava de safadeza, vamos dizer assim. Desculpa a palavra, tá? Mas essa foi isso foi o que aconteceu. E eu falei, você tem que ser homem, rapaz. O que você está fazendo, você é moleque. Eu falei isso para ele, porque foi o que Deus, o Espírito de Deus, e é assim, tem pessoa que você tem que falar.
E é o Espírito Santo que nos conduz, né? Então, tem que ter sabedoria. Que eu podia ter matado ele na fé, mas se não é o Espírito Santo ali para me conduzir, e tem vezes que tem que ser na paulada mesmo. E tem coisas que aconteceu comigo, por exemplo, se eu não tivesse tomado uma pancada, eu não ia ficar firme. Entendeu? E tem coisas assim que a gente tem que ter sabedoria, tem que ter sensibilidade. Entendeu? Eu não podia falar isso para uma mulher, por exemplo. Entendeu? Eu tenho que tratar com... E também na Bíblia fala, com as pessoas da nossa idade, tem que tratar como irmãos, tem que ter sabedoria. Só que naquela hora ali, ele estava numa situação que ele estava realmente... ele estava fora, estava desobediente, estava num erro, num engano. Então tem que ser uma palavra assim. E aí realmente ele falou, não, realmente eu estou errado e eu sou covarde mesmo. Ele falou assim para mim, eu sou covarde. Ele falou, não, mas você não vai ser não, você vai para a igreja agora, vai ficar firme com Deus. Então Deus trabalha cada um de uma forma diferente, né? A gente tem que ter sabedoria, né? Não é assim chegar e arrebentando, que aí no final você está matando uma alma. Mas no caso dele não foi assim, né? Era para ele realmente se consertar com Deus, porque ele conhecia o caminho do Senhor. Só que ele mesmo falou, eu sou covarde, eu estou no erro, estou no engano. E às vezes você tem que dar uma palavra mais forte para a pessoa, né? Encorajamento, e às vezes é uma palavra assim, mas aí no final você dá uma palavra forte, só que você vai lá e você dá um abraço. Fala, meu irmão, Jesus te ama, e é assim que funciona. Entendeu o Evangelho, né? Você dá aquela coisa, mas no final dá um abraço. Meu irmão, Jesus te ama, ele tem uma obra na tua vida, ele vai mudar a sua vida, né? Ele tem um ministério na tua vida. Então é assim que Deus trabalha, né, em nossas vidas. Aí eu li aqui, né, como a senhora falou em Derbe, né, frutos que brotam de perseverança, da perseverança. Em Derbe, o Evangelho encontra terreno fértil. Muitos se convertem e novos discípulos são formados. E é assim, às vezes do nada a gente pregou com uma pessoa, só que a gente não sabe o caminho que aquela pessoa seguiu. Hoje talvez a pessoa é um pastor, uma ministro do Evangelho, né? A mulher também uma evangelista, uma pastora, né? A gente não sabe o caminho, aquilo que apraz. O importante é nós, quando sentimos no coração o Espírito Santo, né, pregar em tempo e fora de tempo a palavra do Senhor. É isso que fala no Evangelho. Mas eu não estou encorajando ninguém a falar como eu falei aqui pro rapaz, não, viu? Cada um, Deus dá uma direção. Foi a única vez assim que eu cheguei e falei numa situação, de uma forma mais rígida, porque realmente era aquilo que ele tinha que ouvir. Realmente ele estava no caminho errado, ele estava no engano. E ele mesmo, e também a covardia. Ele falou, realmente eu sou covarde e tal. E ele falou mesmo, falou, mas você não vai ser mais, você vai buscar o Senhor. Deus tem obra na tua vida, Ele vai mudar e vai realmente restaurar o teu matrimônio, a tua vida, e vai fazer uma obra muito grande. Então é assim que Deus trabalha, né? Cada um Deus usa de uma forma diferente, né? E a gente sabe que a gente tem que obedecer a palavra de Deus, né? E se a gente errar também, Senhor, nos perdoa, vai lá e pede perdão ao seu irmão, né? Irmão, eu falei talvez de uma forma mais ríspida, né? Me perdoe, né? Não foi legal o que eu falei, dá um abraço, e é assim que nós somos irmãos, né, na fé. E a gente vê também, né, pastor, quando o próprio Paulo e Barnabé, porque Barnabé ele quis levar o Marcos, né, para a obra missionária, só que como ele não tinha participado da obra missionária, Paulo falou, não é justo que ele vá junto. Aí eles brigaram a ponto de separarem. Aí Barnabé foi junto com o Marcos, foi junto com o Barnabé, e depois acho que foi Silas, né, foi junto com o Paulo, né, pastor? Então teve aquela briga ali assim, mas no final eles são irmãos em Cristo e tá tudo bem. E a gente vê os exemplos na igreja, né, quando começou. Então tinha seus problemas, mas eles ali depois se alinhavam e estava tudo bem, porque era tudo para a glória de Deus. Amém. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, Deus abençoe. Amém. Vamos falar uma igreja aqui, igreja, a gente está estudando nas quartas-feiras, né? Temas muito ricos, que está relacionado também aos dons espirituais. Agora a gente vai falar sobre Gálatas 5:22, que fala sobre o fruto do Espírito, que é uma área também muito importante para a gente entender mais a palavra de Deus. E o irmão Daniel estava falando aqui agora, né? O irmão Daniel
pode ser ou não ser mais tudo, mas a gente vê na palavra que o mais importante de tudo é a gente estar cheio do Espírito Santo de Deus. Porque se a gente estiver cheio da nossa carne, a gente não vai fazer certo para Deus, né? Não é verdade? Então você vê aí, quando o apóstolo Paulo e o Barnabé, o Silas estavam ali missionando, como é que eles estavam ali? Cheios do Espírito Santo. Tinha pessoas que ele falava tudo, né? Não é verdade? Mas ele falava na carne ou no Espírito? Não é verdade? Tanto é que também, se você ler Atos 16, como foi dado exemplo, o apóstolo Paulo lá disse que tinha uma menina, uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação e que dava muitos lucros aos seus senhores. E diz a palavra que ele ia fazer a missão ali naquela cidade, e ela todo dia falava: esses homens são homens de Deus, são homens que servem a Deus, elogiando ele. Aí passou vários dias, você vê que o apóstolo Paulo não foi logo assim, né? Aí passaram vários dias, aí Paulo ele começou ali a tomar um discernimento do Espírito de Deus, e ele falou para aquela menina, não para aquela menina, mas para o Espírito que estava nela. Se você me ler lá, Paulo não vai falar com ela, vai falar com o Espírito que estava nela de engano, de adivinhação. Ele chega lá com autoridade que Deus deu a ele, saia dela agora esse Espírito. E aquele Espírito teve que sair. Entendeu? Amém. Ele teve que sair, e diz a palavra que por causa daquilo, ela não dava mais lucros aos seus senhores, e aí botaram eles na prisão. Mas eles estavam servindo a Deus o quê? Com o coração, né, inclinado para a palavra e ser do Espírito Santo. E aí a gente também vê outros exemplos, né? Como esse exemplo também desse Elimas. Isso, né? Que ele vai lá e fala, repreendendo ele, ali falando de forma bem severa ali, porque era um momento que tinha que ser falado. Então por isso que é bom a gente sempre estar sendo cheio do Espírito Santo, igreja. Buscar mais a presença de Deus, para que a gente não faça nada com a nossa própria vontade, mas com a vontade do Senhor, né? Eu também me lembrei, há mais de 15 anos atrás, eu conheci uma mulher, que essa mulher, ela era uma mulher bem respeitada lá no estado onde eu morava, porque ela era uma pessoa que servia ao caminho do engano, né? O espírito de adivinhação. E muitas famílias, assim, bem abastadas, eram sempre servidas por ela. E teve um momento que ela foi à igreja evangélica e recebeu a Cristo. E essa pessoa era uma mulher bem conhecida mesmo, né? O que aconteceu com essa senhora? Ela recebeu a Cristo, o povo começou a acompanhar ela e tudo, né? E passou-se um tempo, ela tinha esse espírito de adivinhação. Passou-se um tempo, depois eu procurei saber como é que estava a história dela. Aí disseram que ela voltou tudo de novo, né? Ou seja, aquilo que dava lucro a ela voltou para aquele caminho de novo. Entendeu? Então, a gente vê que tem coisas que a gente realmente tem que se posicionar na igreja. Se a gente decidiu por Cristo, não vamos mais ficar aceitando o espírito de adivinhação, o espírito de cartomancia. Vou fazer agora essa coisa de horóscopo. Isso aí é mapa astral. Irmãos, a gente é igreja. A gente não precisa mais disso, a gente precisa de Jesus. Amém? Então não deixe que essas coisas venham enganar mais vocês. Esses tipos de crendices, né? Que não fazem parte da palavra de Deus. Então tenham cuidado, igreja. Cuidado com o que as pessoas estão te oferecendo. E você tem que analisar, verificar. Hoje é tão fácil também você, às vezes, tirar uma dúvida, né? Também sobre a questão bíblica. E às vezes você recebe ali algum tipo de convite, algum tipo de proposta. E você ali depois, sem pensar, às vezes você decide fazer aquele caminho. E depois aquele caminho é um caminho de erro. É um caminho que vai abrir portais espirituais contra a sua vida. E aquilo ali termina te fragilizando na fé. E muitas pessoas terminam virando presa fácil. Como foi essa mulher, né? Uma mulher bem conhecida e tudo, com aquele espírito de adivinhação, seguir aquele caminho lá de ficar fazendo consulta com as pessoas. E depois que ela veio para Jesus, muitos ali acompanharam ela, mas depois passou-se um tempo, ela voltou tudo de novo. Você está entendendo? Então tenham cuidado
Porque hoje está se aparecendo muita coisa, né? Pela internet, ensinamentos distorcidos, muitas coisas místicas, que eu fico muito triste, igreja. Depois que a pessoa entende o Evangelho e compreende os fundamentos da Palavra de Deus, e uma das coisas mais principais da nossa vida, igreja, é a gente entender que Evangelho sem cruz não é Evangelho. Amém. Amém? Amém. Tenham cuidado com isso. Receba isso, receba aquilo, não sei o que, vai fazer isso aí, vai fazer aquilo outro. Mas está tirando Jesus. Igreja, tem que ter cruz. Jesus veio, amém? Deu a vida por nós, veio com propósito, cumpriu esse propósito, e agora Ele está aí deixando claramente para nós essa esperança de vida eterna, mas é através dele. Então tenham cuidado. Às vezes a gente está indo para o caminho errado, às vezes tem pessoas oferecendo coisas para a gente, e aí por não vigiar, né? Às vezes até entende, mas por não vigiar, não, vamos fazer isso. E ali, às vezes, está abrindo portais espirituais na vida da pessoa, e aí vai trazer danos, entendeu? Espirituais. A irmã não quer falar, né? Passou assim também outra coisa que eu vejo na internet, mandam para mim, e aí o Espírito Santo revela, não, mistura a palavra de Deus com essa coisa mística. Isso tudo misturado. E aí tem muita gente que olha, é assim, então dá. Não se cura mais. Procura a pessoa de Deus, para conversar, para ter se orientada, mas vigia, porque esse homem aí mesmo, né, o que ele fazia, né? Não era verdade? Ele estava no caminho de erro, né? Sim. Aí ele viu ali o poder do Evangelho, mas ainda não tinha totalmente Estava liberto, né, pastor? Mas ali ele foi alertado. Então, a gente às vezes precisa desse alerta, para que realmente esses portais, o que é portais, pastor? São brechas que a gente está abrindo, para o inimigo ali começar a fazer devassa na nossa vida. Irmão, vamos vigiar. O tempo já está próximo, amém? A vinda de Cristo está bem próxima, a gente tem que procurar vigiar, irmãos. Vigie, analise tudo que realmente é aquilo que vai glorificar a Deus na sua vida e aquilo que não vai glorificar a Deus. Tenham bastante prudência nessas questões, cuidado, né? Com as coisas, às vezes, que aparentam ser uma coisa de luz, mas é uma coisa de treva, né? Eu não quero falar, né? Eu queria fazer uma observação também a respeito desse tema, que é muito importante também, é que nós que somos novos convertidos, e a gente tem que se empenhar realmente em estudar mesmo a palavra de Deus, não se basear somente pelo aquilo que ouvimos, entendeu? Porque é lógico que nós temos o nosso líder, nosso pastor, uma pessoa que intercede por nós, que nos ensina, mas é importante que a gente também leia a palavra, que a gente estude a palavra e que a gente ore e peça ao Espírito Santo que não nos deixe enganado, porque o diabo ele é bem sutil. E tem muito, como essa mulher, ela ali praticamente ela era uma pessoa, vamos dizer assim, uma profetisa, a mulher profeta, vamos lá, que ela tem o dom de revelação, na verdade ela era um espírito de engano, e tem muita gente que se deixa se levar e idolatra essas pessoas, entendeu? Porque vai vir um pregador não sei de onde, a pessoa tem o dom disso, e aí as pessoas vão lá correndo atrás, esperando que Deus vai usar aquela pessoa e vai levar uma revelação, coisa que às vezes o próprio Espírito Santo nos revela sem a gente ficar correndo atrás de profeta, sem a gente ficar correndo atrás de gente, porque a palavra mesmo diz, né, que enganoso é o coração e maldito é o homem que confia no homem. A gente tem que ter sim um reforço espiritual, pedir uma oração se a gente se sente fraco, vir à congregação, vir congregar, mas a gente tem que orar e pedir a Deus que nos revele tudo, através da leitura bíblica, dos estudos da palavra de Deus, porque hoje em dia está muito fácil e as pessoas idolatram realmente os líderes religiosos, entendeu? É uma observação também bastante importante. Não que a gente não tenha que ter respeito pela nossa liderança, mas a gente precisa ter mais, como é que se fala? Buscar realmente de Deus.
tudo aquilo ali que a gente escuta, que a gente aprende, que é ensinado. Porque por si só vindo à congregação, a gente não adquire realmente a revelação total daquilo que Deus quer nos mostrar. Porque tem muita gente que tem preguiça, vamos dizer assim, de ler Bíblia, de orar, de jejuar. Tem muita gente que tem essa dificuldade e aí fica se baseando só pelaquilo que ouve e só pelaquilo que vê, entendeu? E não busca por si só realmente a intimidade com Deus para poder não ser realmente enganada por esses espíritos enganosos. Concernente espíritos enganadores, pessoas que têm esses espíritos enganadores. Muitas vezes nós pensamos como conhecer essas pessoas. Para um profeta, seja profeta, profetisa, seja lá, um pastor, pastora, temos que conhecer como é que ele vive. Como é que ele vive, como é a vida da pessoa que é o profeta ou o pastor, como é que ele vive. Porque tem muitas pessoas por aí que dizem que é uma coisa, estão profetizando, mas a vida dela não condiz com o que ela está pregando. Por quê? É uma vida mentirosa. Fala do que não vive. Né? Hipocrisia, Então, se uma pessoa está profetizando, vem profetizar, vem orar, até para nós pedirmos para a pessoa orar por nós temos que saber como é que ela vive, qual é o espírito que está nela, porque uma pessoa que não vive, segundo a palavra, não é o espírito de Deus que está nela. Ela pode profetizar, mas não vem de Deus. E isso nós temos que prestar atenção, quem é que está pregando, quem é que está profetizando. Porque se a vida que ela leva tem que coincidir com o que ela está pregando. Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa? Mas eu penso assim, pela minha experiência que eu já tive, tá? Às vezes nem isso também é o suficiente, porque eu já conheci pessoas que realmente Deus usava, porque a palavra de Deus diz que quando Deus manda até o diabo obedece. E eu já recebi avisos de pessoas que... Eu já tive experiência com pessoas que pregavam a palavra de Deus, realmente, que ali Deus trabalhava realmente na vida da pessoa, mas que quando a pessoa saía do púlpito, a pessoa estava pecando, a pessoa estava fazendo coisa errada. Eu já tive essa experiência. Ou seja, eu acredito sim, que quando Deus tem uma obra, Deus ele vai usar aquela pessoa, mas a pessoa também se deixa ser usada pelo diabo para poder entrar na vaidade dela e deixar com que a vaidade dela flua, entendeu? Sendo que um dia Deus vai cobrar essa pessoa com certeza. Mas nem sempre, às vezes, a gente vai conseguir identificar se aquela pessoa está em pecado ou não. Porque eu já fui avisada por coisas que veio da parte de Deus por esses tipos de pessoas, por esses tipos de pregadores, entendeu? Que realmente Deus usou ele ali naquele momento para me avisar, mas depois eu soube que a pessoa só vivia em pecado e a pessoa chegou até, entendeu, tentar alguma coisa comigo. E a pessoa era um pregador que quando subia no púlpito, nossa, a igreja toda glorificava, falava em língua, entendeu? Mas ele vivia em pecado. No livro de Mateus, capítulo 7, a gente vai ver que Jesus deixa um grande ensinamento ali também para a igreja. As pessoas usam o nome de Cristo para expulsar demônio, para colher milagres, prodígios, maravilhas. E às vezes a pessoa está com a vida toda errada e o milagre acontece. Porque aquela pessoa, ela usou o nome de quem? E o nome de Cristo não pode ser, né? Então ele honra o nome dele. Mas em Mateus 7, Jesus diz o quê? Que muitos naqueles dias virão. O que significa naquele dia? No dia que cada um vai prestar conta a Deus. Muitos virão naquele dia e dirão: Senhor, Senhor, eu tive dom de profecia, profetizei em seu nome. Eu tive dom de curas e maravilhas e curei em seu nome. Lembra disso? Aí Jesus vai dizer o que para essas pessoas? O nome dele foi glorificado, porque é o nome dele que tem que ser honrado. Amém? Mas aí Jesus vai dizer o que para aquelas pessoas? O que é que ele diz para aquelas pessoas? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Em não nome buscam isso. Entendeu? Então muitos usam o nome de Jesus, o milagre acontece, a bênção acontece, mas cada um, por isso que eu estou dizendo, igreja, eu sou pastor, eu vou apresentar vocês aqueles que tiverem nesse rebanho. Amém? Aí naquele grande dia eu entrego, espiritualmente falando, entrego a Cristo, mas a salvação é individual. Amém, igreja? Amém. Então a gente vai agora dar uma pausa de 5 minutos para fazer uma oração.